Olá, boa noite. O presidente do Supremo Tribunal Federal determina o uso obrigatório de câmeras por policiais militares em operações no estado de São Paulo. STF faz audiência pública sobre vínculo de emprego entre motoristas de aplicativos e plataformas digitais. Polícia Federal prende servidores do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas suspeitos de fraudes em licenças ambientais. Ministro Flávio Dino rejeita pedido da AGU para reconsiderar partes da decisão que liberou o pagamento de emendas parlamentares. A incorporação de novas tecnologias em saúde pública é tema de seminário no STF. E ainda, reportagem especial celebra o Dia da Justiça e mostra como o acesso ao judiciário ajuda no enfrentamento das desigualdades e fortalece a democracia. O Jornal da Justiça desta segunda-feira, dia 9 de dezembro, começa agora. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou na íntegra o pedido da Advocacia Geral da União de reconsiderar partes da decisão que liberou o pagamento de emendas parlamentares com imposições. A repórter Manuela Borges tem os detalhes. A Advocacia Geral da União questionou 3 pontos da decisão do relator, ministro Flávio Dino. A aprovação de um plano de trabalho para a transferência do recurso, a identificação nominal do parlamentar que solicita a emenda e a limitação do crescimento das despesas com emendas parlamentares, alinhada aos gastos discricionários do Executivo ou ao limite do reajuste do teto da lei complementar, que trata sobre emendas parlamentares e orçamento. Mas para o ministro Flávio Dino, não há o que reconsiderar numa decisão que foi referendada por todos os ministros do STF. Na negativa, o relator afirmou que as exigências impostas para liberar o pagamento de emendas estão expressas na Constituição, na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei Complementar 210, aprovada pelo Congresso nesse ano, que disciplina o pagamento de emendas parlamentares. Na decisão, o ministro argumenta que as sucessivas decisões do plenário do STF sobre o orçamento secreto e as emendas parlamentares desde 2022 visam garantir a fiel observância da Constituição aprovada pelo Poder Constituinte. É a função que cabe ao STF para que na aplicação dos recursos públicos não haja intranquilidades, inseguranças, ineficiências e improbidades. Em outro despacho, o ministro Flávio Dino aceitou a proposta emergencial apresentada pela Controladoria Geral da União para que dados de emendas parlamentares sejam disponibilizados no portal da Transparência de forma imediata. No pedido, a CGU destaca a ausência de elementos para garantir a rastreabilidade das emendas. Entre as deficiências apontadas, a falta de correlação direta entre os parlamentares patrocinadores e os recursos efetivamente executados, a carência de metadados padronizados e a fragmentação das informações entre diferentes sistemas. Na decisão, o ministro destacou que tais embaraços são incompatíveis com a elevada qualidade do corpo técnico da Câmara e do Senado, que desenvolveu métodos exemplares de transparência em relação a outros aspectos do processo legislativo e da atividade administrativa das citadas casas. O pagamento das emendas parlamentares ficou suspenso entre agosto e dezembro por decisão do ministro Flávio Dino. O caso foi parar na Suprema Corte a pedido da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que cobra transparência e rastreabilidade dos recursos públicos. A judicialização das emendas levou representantes dos 3 poderes a buscar uma saída para pacificar o assunto. Ao permitir a retomada do pagamento das verbas, o ministro Dino definiu uma série de condições para garantir que a população saiba onde o dinheiro público foi aplicado. E o presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, determinou o uso obrigatório de câmeras nos uniformes dos policiais militares do estado de São Paulo. Na decisão, o ministro levou em conta, por exemplo, o aumento de 46% nas mortes por intervenção policial este ano em relação a 2023. Veja na reportagem de Viviane Novaes. Na zona sul da capital paulista, um policial joga um homem de uma ponte. Em Santos, uma criança de 4 anos é morta durante uma ação policial. O pai da menina já havia sido morto 9 meses antes, numa operação da PM.
Esses casos foram citados pelo ministro Luiz Roberto Barroso ao determinar o uso obrigatório de câmeras no uniforme de policiais militares em São Paulo. A ação foi movida pela Defensoria Pública do Estado. Nela, o governo estadual já havia assumido o compromisso de adotar o uso de câmeras. Mas o ministro Barroso entendeu que o Estado não cumpriu o acordo satisfatoriamente. Segundo o ministro, o não cumprimento reiterado dos deveres de transparência e monitoramento fragiliza a execução de uma política pública de alto impacto, cuja efetividade depende diretamente de supervisão e fiscalização, agravando o cenário de risco à ordem e seguranças públicas. O governo paulista apresentou ao Supremo um modelo em que as câmeras podem ser ligadas em 3 situações: pelo próprio policial, por acionamento remoto pelo centro de operações e por acionamento automático em casos de movimentos bruscos e barulho de tiros, por exemplo. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso disse que esse modelo só pode ser adotado se funcionar com base em evidências e determinou que, até isso ocorrer, as câmeras devem gravar as operações de forma ininterrupta. O ministro também estabeleceu que o governo paulista deve dar prioridade ao uso de câmeras em locais com maior risco de letalidade e que tenha, no mínimo, 10.125 equipamentos contratados e em operação. O ministro Gilmar Mendes, do STF, manteve a prisão preventiva de um vereador acusado de ser o mandante de um homicídio. Rocine Gomes com as informações. Tiago Alac de Souza Ramos, mais conhecido como Tiago Bale, é vereador eleito em São Sebastião, no litoral de São Paulo. A prisão já havia sido decretada pela juíza da comarca local e confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça. O caso chegou ao STF por meio do habeas corpus apresentado pela defesa do vereador. Segundo a Polícia Civil, Tiago teria mandado matar um homem de 22 anos que supostamente queria sequestrar a filha dele. Ao analisar o pedido, o ministro Gilmar Mendes ressaltou que, embora a prisão preventiva seja uma medida cautelar excepcional, ela está embasada em elementos concretos que apontam para a gravidade dos fatos. E a Justiça Federal recebeu denúncia contra 3 pessoas por um desvio de mais de 10 milhões de reais do programa Minha Casa Minha Vida em Mato Grosso. Repórter Márcio Fontinelli. A partir das provas apresentadas pelo Ministério Público Federal, 3 engenheiros vão responder na Justiça pelos crimes de peculato e desvio de verba pública, por terem embolsado mais de 10 milhões de reais da Caixa Econômica Federal, destinados ao programa Minha Casa Minha Vida, em Mato Grosso. Entre 2013 e 2014, o grupo superfaturou o contrato para construir 2 condomínios em Barra do Garças, no interior do estado. Além de multa, os envolvidos podem ser condenados a até 12 anos de prisão. Polícia Federal prende servidores do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas. Justiça de Pernambuco marca a data do leilão do edifício Holiday, um dos mais famosos do Recife. E o CNJ vai julgar o afastamento de um juiz por suposto envolvimento em tentativa de golpe de Estado. Vamos ver. O Conselho Nacional de Justiça vai julgar nesta terça-feira a validade do afastamento do juiz Sandro Nunes Vieira. Ele foi suspenso das funções pela Corregedoria Nacional de Justiça depois de ser apontado pela Polícia Federal como suspeito de auxiliar o grupo criminoso que tentou dar um golpe de Estado no Brasil. A Justiça de Pernambuco marcou nova data para o leilão do edifício Holiday. Será no dia 30 de janeiro do ano que vem. O famoso condomínio fica à beira-mar, no bairro de Boa Viagem, um dos metros quadrados mais caros do Recife. O prédio estava interditado desde 2019, depois que a Defesa Civil encontrou danos estruturais. Quem comprar o edifício não vai poder demolir. No Dia Internacional da Luta contra a Corrupção, a Polícia Federal fez operação no Amazonas, Pernambuco e em Rondônia. O alvo foi um grupo de servidores do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas. Eles são suspeitos de fraude em licenças ambientais e suspensão de multas para quem desmatou. Em troca, os servidores recebiam vantagens indevidas. Segundo a PF, o prejuízo aos cofres do Instituto podem chegar a R$1 bilhão. A 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu o direito a um contrato único num processo movido por um eletricista.
Ele foi aprovado em concurso e admitido como terceirizado para exercer a mesma função. Michele Chiapa tem os detalhes desse caso. O trabalhador relatou que foi aprovado em 7º lugar para o cargo de eletricista de linhas de transmissão pela Furnas Centrais Elétricas. Um ano depois, foi convocado, mas, após os exames admissionais, foi contratado sucessivamente por empresas prestadoras de serviço para exercer a mesma função. Apenas 4 anos depois, houve a contratação direta pela Furnas. O eletricista, então, pediu na Justiça que fosse reconhecida a unicidade contratual, ou seja, a retroatividade do contrato à data da contratação como terceirizado. Também solicitou que fossem aplicados reajustes, benefícios e promoções correspondentes. Entre outros argumentos, sustentou que por mais de 5 anos a carreira ficou estagnada, já que não recebia benefícios previstos nos acordos coletivos de trabalho. E o salário era bem inferior ao dos empregados da estatal. A empresa em defesa alegou que o concurso era para formação de cadastro de reserva, sem direito à contratação imediata. Argumentou ainda que, na época, ele estava na lista de empresas a serem privatizadas e não havia autorização para contratar pessoal próprio. Ao avaliar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no Paraná manteve o entendimento que acolheu a pretensão do eletricista. O TRT destacou que o trabalhador sempre exerceu as mesmas funções ligadas à atividade fim da Furnas, além de ter recebido um treinamento pela própria Central Elétrica. O caso chegou à 7ª turma do TST. O ministro Evandro Valadão, relator do caso, enfatizou que, embora o candidato aprovado em concurso para cadastro de reserva tenha apenas expectativa de ser efetivado, o direito deve ser reconhecido se a função tiver sido terceirizada. O relator destacou ainda que a situação demonstra desvio de finalidade do ato administrativo. A decisão foi unânime, não cabe mais recurso. O presidente do Superior Tribunal de Justiça suspendeu a decisão que impedia a deportação de imigrantes ilegais retidos no aeroporto de Guarulhos. Repórter Jéssica Castro com as informações. O ministro Herman Benjamin analisou que há um grande número de pessoas que utilizam o Brasil apenas como corredor de passagem para outros países e destacou a impossibilidade de manter os imigrantes aglomerados no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, devido, entre outros fatores, aos riscos sanitários e de segurança que a situação representa. Por isso, ele suspendeu uma decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que proibia a deportação de imigrantes ilegais que foram retidos em uma área restrita do terminal aeroportuário. A decisão do TRF3, que atendeu a um pedido da Defensoria Pública da União, considerava que as pessoas poderiam ser deportadas a qualquer momento, sem a possibilidade de solicitar refúgio ou regularizar a situação migratória, o que violaria o Estatuto dos Refugiados. Ainda segundo o Tribunal Regional, as condições em que os imigrantes retidos se encontram são inadequadas. Ao analisar a situação, o presidente do STJ alertou que autoridades policiais já identificaram uma rede profissional de tráfico internacional de pessoas que utiliza o aeroporto de Guarulhos e que o sistema brasileiro não pode ser usado para ajudar o crime organizado. De acordo com o ministro, a liminar do TRF3 impediu a deportação dos imigrantes em questão e mantê-los no local viola compromissos internacionais de combate ao tráfico de pessoas. Herman Benjamin destacou que o Brasil é signatário de diversos compromissos internacionais de prevenção e repressão a esse tipo de crime e, por isso, suspendeu a liminar. A seguir, presidente do STJ mantém liminar que suspendeu a terceirização da merenda em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. E juízes de 5 estados participam do curso de formação inicial da Infam. A gente traz as informações no próximo bloco. Até já. O presidente do Superior Tribunal de Justiça manteve a liminar que suspendeu a terceirização da merenda em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. As informações com Jéssica Castro. O caso teve início com uma ação popular que questionou a legalidade de um contrato firmado para a terceirização da merenda entre o município de Cabo Frio e uma empresa.
o contrato foi suspenso pelo juízo de primeira instância e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve essa decisão, que considerou que o acórdão violou o decreto legislativo que proibia a adesão à ata de registro de preços vinculada ao contrato. A Corte Estadual destacou ainda que foram identificadas suspeitas de irregularidades, superfaturamento e potencial prejuízo aos cofres públicos, diante do aumento expressivo dos custos, que passaram de R$ 8 milhões anuais para mais de 47 milhões. No pedido de suspensão de liminar dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, a administração de Cabo Frio argumentou que a medida compromete serviços essenciais, prejudicando a alimentação de estudantes da rede pública. Alegou também dificuldades para retomar a gestão própria da merenda, já que os contratos com fornecedores e merendeiras haviam sido encerrados. O ministro-presidente do STJ, Herman Benjamin, destacou que a empresa contratada já foi alvo de operação do Ministério Público do Rio de Janeiro e que as apurações sobre superfaturamento estão em um processo ainda não concluído. Além disso, o ministro ressaltou que a contratação foi considerada irregular pelo Tribunal de Contas do Estado, mas mesmo assim a administração municipal decidiu seguir com o procedimento. Para o presidente do STJ, o município não apresentou elementos concretos para demonstrar a alegada grave lesão à ordem e à economia públicas. E também não foi esclarecido o motivo pelo qual não seria possível restabelecer a sistemática de merendas em vigor anteriormente. Por isso, além da suspensão do contrato, a decisão do ministro Herman Benjamin determinou que o próprio município deve fornecer a merenda escolar, como ocorria até setembro deste ano. Juízes de 5 estados participam do curso de formação inicial da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam. A repórter Marina Campos acompanha os trabalhos. 83 novos juízes participaram da abertura do módulo nacional do curso de formação inicial da Infam, realizada no Superior Tribunal de Justiça. Magistrados do Rio Grande do Sul, Paraná, Alagoas, Goiás e Rondônia vão participar das aulas até o fim da semana. O diretor-geral da Infam, ministro Benedito Gonçalves, saudou os alunos e lembrou o papel dos juízes e a necessidade da formação constante dos magistrados. O judiciário só pode ser verdadeiramente imparcial e independente quando seus membros estão devidamente capacitados. E essa capacitação começa com uma sólida formação como a que estamos promovendo aqui. Durante o curso, além das aulas práticas de estudos de casos e análise de problemas, representantes de secretarias do STJ apresentaram detalhes do funcionamento da Corte. O grupo ainda visitou as instalações do tribunal. A aproximação do STJ com o magistrado do primeiro grau é importante por conta do impacto que tem diretamente na atuação do magistrado no primeiro grau as decisões aqui do STJ, principalmente quando a gente fala nos precedentes, nos recursos repetitivos. Em Brasília, o módulo do curso de formação de magistrados terá duração de 40 horas aula, incluindo também visitas ao CNJ e ao STF. Ao retornarem aos estados, os magistrados darão início à etapa regional do curso, que conta com pelo menos 400 horas aula. O desembargador Alexandre Miguel, que é diretor da Escola da Magistratura de Rondônia, ressaltou a responsabilidade dos juízes de primeiro grau para a sociedade e a relevância da capacitação. 80% das ações transitoriedade no primeiro grau de jurisdição. Isso representa, na verdade, uma grande responsabilidade de todos os magistrados de primeiro grau na condução dos seus processos e que ali terminam o sim ao cabo e para o julgado sem recurso. Os impactos da incorporação de novas tecnologias em saúde pública no Brasil foram debatidos num seminário aqui no Supremo Tribunal Federal. As informações com o repórter Pablo Lemos. O ministro Gilmar Mendes abriu o seminário. Ele é o relator de um dos 2 recursos com repercussão geral ligados ao fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde. O ministro entende que é necessário ampliar o diálogo, dada a complexidade do tema. A comissão especial, composta por representantes dos entes federativos e da sociedade civil, reuniu-se em 23 sessões autocompositivas entre setembro de 2023 e maio de 2024. O resultado alcançado na mesa de conciliação altera profundamente o modelo de funcionamento
de todos os atores envolvidos no fornecimento de medicamentos pelo Estado, nas vias administrativa e judicial. Sob relatoria de Gilmar Mendes, este ano o STF definiu parâmetros para a concessão judicial de medicamentos registrados na Anvisa, mas não incorporados ao SUS, independentemente do custo. No mesmo mês, sob relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, a Corte também homologou um acordo entre União, estados e municípios para facilitar a gestão e o acompanhamento dos pedidos de fornecimento. Segundo Barroso, em 2020 foram registradas cerca de 21 mil novas ações judiciais por mês relacionadas à saúde. Em 2024, esse número quase triplicou, passando para 61 mil mensalmente. O total anual passou de 347 mil para 600 mil. O Sistema Único de Saúde brasileiro é possivelmente o maior programa de inclusão social existente no mundo. E, evidentemente, ele vive as dificuldades da sua ambição, essa pretensão de atender a todos e, no máximo de tratamentos e possibilidades possíveis, faz com que ele tenha dificuldades muito grandes quanto ao financiamento e quanto à gestão propriamente dita. Segundo o Ministério da Saúde, 88% dos medicamentos oferecidos pelo SUS são importados. O dado mostra a dependência do Brasil da indústria internacional. Não defendo uma agência única, eu creio ter sido muito clara numa visão de fortalecimento da Conitec como referência e de colaboração, também com o setor suplementar, para que tenhamos fortalecido os princípios de acesso a uma saúde de qualidade da nossa população, mas que não possa ser refém de altos custos de medicamentos, que são custos, com frequência, muito mais elevados do que aqueles pagos em países com mais avanços econômicos e com melhor situação econômica que o nosso país. 15 especialistas e representantes de setores da saúde discutiram o tema do seminário. Entre eles, a médica cardiologista e professora da Universidade de São Paulo, Ludmila Rajar. Ela defende que é preciso buscar um sistema no Brasil mais igualitário entre indústria farmacêutica, SUS e agências. A nossa relação com a indústria farmacêutica, ela tem que ser fortalecida e essa é uma prerrogativa para que a gente possa levar uma saúde de qualidade e eficiente a todos. O presidente da Associação Brasileira de Planos de Saúde, Gustavo Ribeiro, sugeriu a criação de uma agência única para o setor privado comprar medicamentos pelo SUS. Toda e qualquer priorização precisa de mecânicas muito estruturadas, muito estruturais, para que você possa entregar, dentro de um máximo de equidade, aquilo que é almejado pela sociedade, seja ele detentor ou não de plano de saúde. O Dia da Justiça foi celebrado ontem, nesse domingo. A data foi criada em 1945 para homenagear todos os profissionais que atuam no cumprimento da justiça no país. Serve também para lembrar que o acesso ao judiciário é fundamental e necessário para enfrentar as desigualdades e fortalecer ainda mais a nossa democracia. Veja na reportagem especial de Viviane Novaes. 8 de dezembro é o dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Foi por causa da santa que a data foi escolhida para ser também o Dia da Justiça. O professor de Direito Rodrigo Neri explica o motivo. É curioso porque a Nossa Senhora da Imaculada, nos estudos a respeito desse dogma, verifica-se que ela representava uma fuga do chamado pecado original, não necessariamente atrelados a questões sexuais ou algo do gênero, mas sim a humildade de não querer ser igual a Deus, não querer ser o próprio Deus. A justiça é representada por uma mulher, a deusa Têmis da Grécia Antiga, símbolo da justiça, da lei e da ordem. Ela era invocada por quem jurava dizer a verdade. Os olhos vendados representam a imparcialidade. A espada significa força e coragem. No Brasil, a justiça começou a ser instalada em 1530. O rei de Portugal, Dom João III, deu amplos poderes ao administrador colonial Martim Afonso de Souza. Um deles foi de sentenciar à morte quem cometia crimes mais graves. Do século XVI para cá, os brasileiros vêm conquistando direitos por meio de leis.
Código Civil, Código Penal, Código de Defesa do Consumidor, Consolidação das Leis do Trabalho, Constituição Federal. A Lei das Leis garante uma série de direitos, como o direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, a liberdade de expressão e de religião, educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança e previdência social, o direito de votar e ser votado e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. A Constituição também prevê que o Estado deve garantir à pessoa, com poucos recursos financeiros, assistência jurídica de graça. E vários órgãos no país oferecem esse tipo de serviço, como o PROCON, o Ministério Público, os tribunais de justiça e as defensorias públicas. O subdefensor público-geral do Distrito Federal, Fabrício Rodrigues, dá o perfil das pessoas que procuram a justiça gratuita. A gente realiza esse atendimento das pessoas mais vulneráveis, seja no aspecto econômico, social, pessoa que muitas vezes é analfabeta, não consegue nem se expressar, ou possui deficiência, seja auditiva, seja visual. Nesse caso, a gente realiza esse atendimento de maneira humanizada, buscando sempre atender os vulneráveis para que eles não possam ser desassistidos, mas tenham sim acesso à justiça. Dona Geralda, de 83 anos, conta com a ajuda da Defensoria Pública para que a bisneta de 15 anos tenha o nome de um pai nos documentos. O filho adotivo, Severino dos Santos, já se ofereceu para isso. Nunca arrumei, por exemplo, um filho assim para dizer, eu sou seu pai, né? Então agora tem ela. Eu ainda falei brincando com ela, ei, Gabi, agora eu sou seu pai para você pagar minhas dívidas. Agora você é minha herdeira para pagar minhas dívidas. Eu tenho muita fé em Deus que a justiça vai me ajudar agora. O aposentado Alexandre Domingues precisava de um coração artificial para controlar a pressão pulmonar até que estivesse pronto para receber o coração de um doador. O plano de saúde havia negado esse direito, mas com a ajuda da Defensoria Pública, a operadora teve que pagar não só o coração artificial e a equipe que veio do Canadá, mas também uma indenização por danos morais. Quando você recebe uma sentença de morte, igual eu recebi, você está aqui hoje contando a história, falando assim, eu sobrevivi e fui de contra a tudo que me falaram. Isso prova que a justiça funcionou na minha vida, porque senão eu não estaria aqui hoje, né? Contando essa vitória. Porque... Infeliz, né? Nossa, muito. É isso aí. No Supremo Tribunal Federal, representantes do Executivo, Legislativo, Judiciário, Uber do Brasil e dos motoristas discutem numa audiência pública como encontrar a solução para questões como o vínculo empregatício entre o aplicativo e os prestadores de serviço. A abertura foi hoje de manhã e a repórter Évnia Araújo acompanhou. O Supremo recebeu mais de 200 manifestações de pessoas e entidades interessadas em contribuir com a audiência pública. Desse total, 58 foram qualificadas a participar das discussões. Para o vice-presidente do STF, ministro Edson Fachin, relator do recurso extraordinário que convocou o debate, não há forma mais democrática de solução de conflitos que o diálogo entre todos os envolvidos. Reforço convictamente de que não há melhor maneira de se construir um argumento robusto e sustentável em busca da melhor solução para um problema complexo do que o diálogo cooperativo, que sinceramente compartilha o mesmo porto de ancoragem, qual seja cumprir a Constituição em benefício de seus pressupostos mais virtuosos, muitos deles materializados em direitos humanos e fundamentais, e assim gerar segurança jurídica, pacificação dos conflitos e justiça. No recurso apresentado ao Supremo, a Uber questiona a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que reconheceu o vínculo de emprego entre a empresa e um motorista. Segundo o ministro Aloísio Corrêa da Veiga, presidente do TST, na falta de uma regulamentação legislativa sobre o assunto, cabe ao Poder Judiciário firmar o melhor entendimento. O conflito bate às portas do Poder Judiciário e é preciso que nós possamos resolver essas questões. Nós temos uma sociedade em transformação, uma sociedade moderna, em que tudo muda a cada dia.
Segundo o TST, desde 2014, ano em que a Uber iniciou a operação no Brasil, a Justiça Trabalhista já recebeu mais de 21 mil processos discutindo o vínculo de emprego entre motoristas e plataforma. Quase 7 mil sentenças negaram o reconhecimento. 2.000 reconheceram parcialmente a relação de subordinação e apenas 189 decisões foram pela procedência total do pedido. Com cerca de 10 mil processos semelhantes em trâmite atualmente na Justiça brasileira, a Uber argumenta que, caso prevaleça o reconhecimento de vínculo de emprego entre motoristas e a plataforma, a continuidade das operações da empresa no Brasil pode ficar comprometida. A Advocacia Geral da União propôs um novo olhar sobre o assunto, sem desconsiderar a necessidade de proteção social para os trabalhadores. A natureza em questão requer solução que transcenda a discussão da mera, automática e literal aplicação da consolidação das leis do trabalho. O INSS trouxe ao debate o ponto de vista da Previdência Social, inclusive com sugestão de contribuição viável para ajudar no custeio de benefícios previdenciários. Sobre 25% de todo o ganho desses profissionais, será estabelecido salário de contribuição de 7,5% por conta dos trabalhadores e 20% por conta dos empregadores, dos contratantes, enfim, que estabelecem essa relação. Dados da própria Uber revelam que desde 2014 a plataforma já atendeu a 125 milhões de usuários no país. E 5 milhões de trabalhadores já geraram renda prestando serviços ao aplicativo. O Ministério Público do Trabalho e a Defensoria Pública da União entendem que há sim relação de emprego. A Uber impõe regras de trabalho para dirigir por intermédio da sua plataforma. A Uber controla em tempo integral as atividades dos motoristas. Também, a nosso ver, é inegável e foi bem demonstrado pelo TST quando apontou que a empresa é quem organiza e controla a atividade, estabelecendo regras, diretrizes e dinâmicas próprias. A Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, que representa as principais plataformas de transporte e entrega, defende que quem decide operar por intermédio dos aplicativos é considerado parceiro e não empregado e deve ser tratado como autônomo. Esses profissionais têm total liberdade para decidir quando e onde trabalhar, escolher os trajetos e serviços que preferem e atuar simultaneamente em várias plataformas sem qualquer exclusividade. Esse nível de autonomia supera outras relações comerciais reconhecidas como autônomas, inclusive. E mais de 50 instituições estão inscritas para a manifestação nessa audiência pública. Marta Ferreira. A discussão gira em torno da chamada uberização do trabalho, modelo criado a partir de plataformas digitais. A promessa é de flexibilização e autonomia, mas aí surge a precarização de quem presta esse serviço. Representantes de trabalhadores defendem o direito ao vínculo empregatício. Eles apontam que preenche os requisitos previstos na CLT, como pessoalidade, habitualidade, onerosidade e, principalmente, subordinação. Melhoria da qualidade de vida, motoristas de aplicativo enfrentam jornadas de até 16 horas diárias. 7 dias por semana, em um modelo que banaliza a exaustão laboral. Esses profissionais são empurrados para uma rotina sem intervalo adequado para o descanso físico e mental. Alguns desses representantes, inclusive, testemunharam a rotina vivida por esses trabalhadores. Eu aceito uma entrega e, imediatamente após eu aceitar aquela entrega, começa um relógio a contar na tela, que é o tempo que eu tenho para poder chegar até o lugar onde eu preciso pegar. Eu posso também chegar num local e o pedido está sendo demorar demais para poder ser preparado. E aí eu falo, não vou terminar de fazer isso aqui não, porque vai demorar 40 minutos, eu prefiro rodar. Se isso acontecer, afeta um outro indicador, é mais de um indicador que tem, afeta um outro chamado saúde da conta, que é uma barra visual, eu coloquei ela aqui, ó, tá vendo? É essa imagem do meio. É uma barra visual que me mostra se eu estou próximo de ter minha conta desativada. Entidades que também são a favor do reconhecimento do vínculo empregatício chamaram a atenção para a questão da previdência. Ao deixar de contribuir, um trabalhador, um motorista de aplicativo, ele não só deixa de ter o seu sistema de proteção previdenciária para os momentos de incapacidade, velhice ou por morte, como também deixa de manter, de nutrir, de validar a arrecadação
previdenciária para os atuais inativos. Ainda apontam que o modelo não garante condições mínimas de trabalho, como direito ao descanso, remunerações justas e rede de apoio ao trabalhador em caso de acidentes ou doenças. As plataformas não são tecnologia de substituição dos trabalhadores. O trabalhador é o mesmo. Motoristas, entregadores, as plataformas digitais, muitas intermediadoras de mão de obra, sim, uma nova temporalidade de exploração. Já a Confederação Nacional da Indústria entende que a relação é autônoma. Há uma necessidade de enfrentar esses riscos em uma sociedade que se autodenomina sociedade do risco. O certo é que, do ponto de vista frio, é verdade, da lei posta, analisados os elementos de subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade do serviço prestado, ao menos de acordo com a lei que temos, ministro Fachin, e é a lei posta pelo Congresso Nacional, não há como afirmar a existência de vínculo empregatício entre a plataforma e o motorista, sob pena de violação à pseudo-legalidade e ao artigo 170 da Constituição. A Confederação Nacional dos Serviços lembra que o profissional escolhe a hora que trabalha e não está subordinado a nenhuma chefia. Além disso, tratam da liberdade econômica nas relações no país. Os serviços de intermediação geram benefícios econômicos e sociais, como 1. O uso eficiente de bens ociosos, uma vez que as viagens são compartilhadas por meio de aplicativo. 2. A otimização da mobilidade urbana, com o preço mais acessível de determinadas modalidades de corrida. 3. O aumento da oferta e da qualidade dos serviços de transporte prestados por particulares, já que a introdução dos aplicativos de intermediação de serviços de transporte privado ampliou as opções de locomoção do consumidor. E essa audiência pública continua amanhã. Você pode acompanhar a transmissão ao vivo aqui na TV Justiça a partir das 9 horas. E a gente fica por aqui. Obrigada pela companhia. Uma ótima noite para você.